Pessoal, vamos lá. O que auxilia mais na perda de peso ou no gasto calórico em si? Esteira, escada, remo, pular corda, corre rua, etc. Todos eles estão correlacionados e de cara eu já digo, todos eles vão ter a mesma média de gasto calórico. Porém, o que vai alterar bastante é o que? A sua percepção de esforço dentro do exercício que está sendo realizado, dentro da atividade que está sendo realizada. Deixa eu elucidar uma parte mais da fisiologia do exercício para que vocês posteriormente entendam porque não tem uma distinção tão forte entre um equipamento ou outro, ou entre uma modalidade e outra, tá bom? Dentro da fisiologia, temos três vertentes metabólicas que auxiliam no fornecimento de energia para o nosso organismo. Fonte metabólica de energia aí provinda de gordura, fonte metabólica provinda aí principalmente do gasto energético é a energia fornecida oriunda do glicogênio. E o terceiro, que é a fonte de ATP-CP, adenosina trifosfato, ok? Esses três fontes de energias que são fornecidas ao nosso organismo dependem muito, estão correlacionadas à predominância por cada exercício, por cada modalidade de treino. Então, por exemplo, um treino de musculação tem predominâncias maiores de glicogênio e também de ATP-CP, ok? Mas na sua totalidade, em maior parte, o glicogênio acaba sendo aí, tendo a maior predominância nessa modalidade, tá bom? Vamos pegar um esporte que tem uma predominância alta de ATP-CP, que é uma via energética que demanda explosão. Atletismo, no caso, aí vamos citar o exemplo do Usain Bolt, que em questão de 12 segundos ou menos, consegue dar uma explosão, um tiro muito rápido, com uma força exuberante. Já a via metabólica, a via energética oriunda da gordura, é uma via metabólica que caracteriza esportes de endurance, de alta duração. Então, por exemplo, um atleta de maratona, ou um atleta aí que percorre, faz a maratona de São Paulo no final do ano, etc., são atletas que têm maior predominância de via energética conduzida de gordura, tá bom? Pô, Guilherme, então quer dizer se eu fizer uma determinada modalidade de esporte, ou um determinado treino, isso pode mudar a via energética? Sim. Mas pensando na musculação e voltando agora para esses equipamentos ou essas modalidades de cardiorrespiratório, todos eles estão correlacionados, porém, as vias energéticas principais que são utilizadas nesses exercícios são a via de gordura e a via de glicogênio. A TPCP ela é até utilizada, mas no começo ali da duração da atividade, tá bom? Então vamos ficar principalmente com essas duas vias metabólicas. Quando nós falamos em gordura, associa o seguinte, o que muitos comentaram aí na minha pergunta. Fazer uma atividade moderada, extensiva, bem tranquila, pós-treino e etc. Isso porque moderado você tem uma modulação da frequência cardíaca que mantém essa via energética com maior predominância. Quando você tem uma alteração da frequência cardíaca, muitas vezes gerando uma intensidade um pouco mais alta, já muda a predominância de via energética, que acaba sendo aí de via glicolítica, ou seja, provinda da glicose. Ah, Guilherme, mas eu não tenho essa percepção. Como que eu consigo ter essa percepção? Por duas formas. Primeiro, nós temos hoje em dia um equipamento muito acessível, que são esses relógios aqui, Smartwatch, Apple Watch, entre outros, que são literalmente voltados para isso. Então vamos pegar um Polar, por exemplo. É um equipamento, um relógio que literalmente monitora a sua frequência cardíaca. Alguns têm cinta, que você coloca aqui na região do peito, outros não têm. E por que essa cinta? Por que monitorar a frequência cardíaca? Diferente do treino de musculação, os treinos aeróbios eles têm uma maior facilidade de, vamos dizer assim, de controle de via energética, de percepção de esforço pela frequência cardíaca. Então, quando você utiliza esses relógios, esses monitores cardíacos, eles vão dar a sua frequência cardíaca no momento que você está executando ali a atividade. E isso vai te trazer uma percepção de esforço. Então, primeiro, quando nós queremos gerar uma queima de gordura, nós temos uma faixa de frequência cardíaca, você consegue gerar um determinado tempo de atividade, priorizando essa via metabólica, porém, não deixará de utilizar outras.
Quando você altera a frequência cardíaca um pouco a mais, você tem uma predominância de glicogênio. Isso irá trazer outra alteração na sua frequência cardíaca e na sua percepção de esforço. Tá bom, Guilherme, mas eu não tenho esses relógios, não tenho esse equipamento, não tenho condições. Então, presta atenção no que eu vou te falar. O que você vai fazer? Você vai criar uma escala de 0 a 10, tá bom? Essa vai ser sua percepção de esforço. De 0 a 10, o que estiver próximo a 0 vai estar ali fácil, moderado, e o próximo a 10 o seu submáximo e máximo, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. De 0 até 5, você vai ter uma faixa aí de leve, bem moderado, uma atividade que muitas vezes você vai estar fazendo trotezinho na esteira, ou se não um trotezinho não, subindo aí um pouco devagar a escada, ou remando bem devagar o exercício do remo, e não vai ter uma percepção tão alta, você não vai estar tão ofegante, tá bom? Isso é um dos sinais de intensidade. De 5 até 8, você já vai ter uma percepção de moderada para média, ou seja, você vai começar a ter uma ação maior de suor, você vai ter um aumento da frequência cardíaca e sua percepção de esforço vai alterar, ou seja, você vai ver que está ficando um pouco mais intenso. Já de 8 a 10, você vai notar que você vai estar entre seu submáximo e o máximo. Literalmente, sua frequência cardíaca vai estar lá em cima, lá no alto. Então, isso daí vai te trazer uma sensação de estar ofegante muito forte. Você vai notar que se você colocar a mão no peito, você vai sentir o seu coração ali estralando e você vai ter uma percepção muito alta ali do exercício. Ok, então agora, Guilherme, tem alguma diferença significativa entre a escada, a esteira, um remo, pular corda? A diferença em si vai estar na frequência cardíaca. Ou seja, se você fizer um treino voltado à maior perda de gordura na esteira, se você estiver dentro dessa faixa de frequência cardíaca e percepção de esforço, você vai estar em predominância de perda de gordura. Se você estiver realizando a escada, muitas vezes a velocidade vai estar menos, mas o ângulo de execução da atividade já muda. O ângulo de flexão de coxa já muda, a ação dos músculos de coxa, glúteo e perna já muda muito. Então você vai ter uma percepção diferente. Porém, se sua frequência cardíaca estiver na mesma faixa de que na esteira, vai estar na mesma zona de predominância de via energética, igual eu expliquei lá anteriormente no início do vídeo. A mesma coisa se você estiver pulando corda, correndo na rua, nadando. Então o que vai interessar é você estar dentro dessa faixa de frequência cardíaca. Ah, tá, tudo bem, Guilherme, mas aí, então eu faço antes do treino ou pós o treino se eu quero, por exemplo, perder peso ou perder gordura? Geralmente, antes do treino, se você tem o objetivo de ter um aspecto de definido, com uma baixa porcentagem de gordura, seria mais interessante você deixar para o final. Qual motivo? Concorda comigo que se você chegar no treino e estiver disposto a fazer força, em uma fase do seu treinamento que você precisa executar um número alto de repetições, ou a intensidade está um pouco mais alta, e você já chega, senta o pau na esteira, começa a correr, você já vai ter um gasto energético? Ah, Guilherme, mas eu vou ter um gasto energético na perna, meu tronco tá ok, tudo bem. Mas de uma forma geral, pelo seu sistema nervoso em si, você já vai ter gerado uma fadiga, você já vai ter gerado um gasto energético. Então isso daí vai te impossibilitar dar seu 100% dentro da musculação. Geralmente pós-treino, você consegue sim, pelo gasto do treino, pela via metabólica que vai estar aí gerando uma grande diferença, conseguir dar maior predominância à perda de gordura, queima de gordura, ou seja, você já depletou todo o seu estoque, quase todo, né? Seu estoque de glicogênio, você já está exausto, então a predominância vai se tornar um pouco melhor e maior para a gordura. E HIIT auxilia na perda de gordura, auxilia aí na definição? Sim, auxilia. Porém, o HIIT você tem que ter ele bem planejado, bem estruturado no seu treino. Qual motivo? HIIT é treino no intervalo de alta intensidade, ou seja, você realiza em um curto espaço de tempo um treino com uma alta intensidade para que ao final do treino, que é o mais interessante, ele gera um efeito chamado efeito EPOC, que após você finalizar o seu exercício, a sessão de treino ou do HIIT, ele vai continuar gerando um gasto calórico, um gasto energético, ou seja, ele vai continuar depletando aí substratos energéticos. Então esse é o interessante do HIIT. Esse é um dos fundamentos, lógico, que também tem a questão de gerar maior resistência cardiorrespiratória, maior resistência voltada ao treino. Então, não só se associa à
perda de gordura, mas é muito utilizado em formas de circuito, ou feito na esteira, feito na rua, feito na escada, ou no próprio remo. E galera, lembrando, o remo, igual eu mencionei, ele é um exercício cardiorrespiratório. A máquina em si é para gerar uma intensidade para que haja maior alteração de frequência cardíaca. E não para você chegar lá e ficar assim, ó. Vamos lá, esmagando a dorsal. Não. Se você quer esmagar a dorsal, você tem que ir para uma máquina de remada ou utilizar a barra e etc. Ok, Guilherme, mas como seria interessante, por exemplo, realizar o cardio pré-treino? Geralmente é realizado o cardio pré-treino para pessoas que querem melhorar a condição física. Então, por exemplo, quero melhorar minha corrida, meu tempo de corrida em metros aí, em quilômetros, para o TAF. Então é interessante você já chegar energizado, estar bem aquecido e utilizar a maior parte dessa energia para você conseguir bater sua meta, conseguir alcançar uma melhor quilometragem e diminuir o tempo. Ah, Guilherme, eu quero ter uma melhor resistência em exercícios cardiorrespiratórios. Eu quero melhorar minha corrida para maratona. Então é interessante. A musculação pós esse treino vai ser efetivo para te auxiliar na estabilização de articulações, no fortalecimento, na prevenção de lesões que podem ocorrer aí com a falta de musculação. Geralmente pessoas que começam a gerar treinos intensos ou prolongados com a falta da musculação começam a sentir muitas dores em joelho, quadril, tornozelo, começa a gerar aí algumas lesões tendíneas, articulares, musculares e ligamentares. Ou seja, gera todo um dano e gera lesões nas nossas estruturas aí de nossos tecidos, tá bom? Isso daí não é interessante. Então, esteja associado tanto o cardio quanto a musculação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que não tenha faltado nenhuma informação, vendo que é bastante complexo essa questão de o que eu vou fazer, será que a escada é melhor do que a esteira? Será que a esteira é melhor que o remo? Ah não, eu só faço escada, eu só gosto de escada, é meu gosto, e etc. Eu quero deixar aqui claro para vocês que tudo depende da fase de treinamento e tudo depende de um indivíduo. Por isso que eu sempre menciono individualidade biológica. Será que é interessante eu fazer sempre HIIT? Não, porque isso daí vai gerar efeitos negativos se você não estiver bem planejado. Ah, então vai gerar efeitos positivos eu sempre fazer um contínuo, extensivo, um prolongadão aí de aeróbio? Também não. Tudo tem um bom planejamento e tudo tem a sua hora certa de ser aplicado, ok? Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui, compartilhe, marque aqui nos comentários o tema que você quer que eu venha falar, ou se você ficou com uma dúvida também, marque aqui. Me siga no meu Instagram, tá bom? @gzpersonal, que lá eu posto várias dicas e etc. para poder te auxiliar, ok? Obrigado e até a próxima.